Queridos irmãos e irmãs, cheios de alegria, celebramos o 3º aniversário da dedicação da nossa Igreja Matriz de São Francisco de Assis. Muitos de nós estávamos naquele dia em que veio o Dom Dario e fez a consagração do altar, derramando o óleo do crisma sobre o altar, segundo um rito antiquíssimo, a tradição mais antiga da Igreja. E depois, em sinal de que nós pertencemos à Igreja Apostólica, aquela Igreja fundada com o alicerce que é Cristo, que nós acabamos de escutar, mas pela pregação dos 12 apóstolos, que Cristo escolhe. Então também fizemos a dedicação da igreja com as 12 velas da dedicação, que hoje, nesse aniversário, se acendem mais uma vez. Então, por que a gente festeja, por que a gente faz memória da dedicação da igreja, se a gente acabou de escutar que Cristo é o verdadeiro templo é o corpo de Cristo, ou seja, toda a sua igreja. Então toda a igreja é como esse edifício, nós acabamos de escutar, que tem como alicerce a Jesus Cristo, e esse é o santuário de Deus. O santuário de Deus é sagrado, e esse santuário somos nós. Então, nós somos as pedras vivas desse templo espiritual, e quando a gente fala espiritual, a gente não quer dizer imaterial. Quando a gente fala de espiritual, a gente está falando animado pelo Espírito Santo, animado pelo Espírito de Deus. Então, somos o templo espiritual, as pedras vivas desse templo. Então, se o alicerce é Cristo, se o templo é o seu corpo, se o seu corpo somos nós, por que a gente celebra e faz memória da dedicação do templo, da casa, do espaço de pedras, do espaço de tijolo, de argamassa, que é uma igreja matriz de uma paróquia? É porque essa igreja, esse templo aqui feito, construído aqui por nós, ele é um autorretrato da igreja, e vai se manifestando de uma forma cada vez mais clara. No templo antigo de Jerusalém existia uma divisória intransponível, entre aquele espaço chamado Santo e aquele outro espaço mais reservado chamado Santo dos Santos. Pequeno recinto onde ficava a Arca da Aliança, único lugar onde era permitido pronunciar em voz alta o nome de Deus. Então, esse lugar, ele ficava escondido por uma cortina. Ele simbolizava aquele acesso a Deus ao qual nenhum ser humano tem direito. Então ninguém podia entrar nesse lugar, a não ser uma vez por ano, um sacerdote, que tinha que mudar todas as suas roupas, colocar umas vestes brancas e entrar para oferecer uma vez por ano um sacrifício de incenso naquele lugar. Então, justamente quando Cristo morre na cruz, quando o seu coração deixa de bater na cruz, aquele momento, o véu que divide esses dois lugares
é rasgado de cima a baixo. E realmente o evangelista registra isso, que o rasgão não foi de baixo para cima, porque não foi um ser humano que rasgou essa cortina, esse véu, ele foi rasgado por Deus. Ele foi rasgado justamente no momento em que o Filho, representando a todos nós, oferecia o sacrifício definitivo na cruz. Então, a partir desse momento, desse sacrifício, o acesso a Deus ficou totalmente aberto para todos. E por isso, em todas as igrejas, a gente tem a marcação desses dois espaços, o espaço da Assembleia e o presbitério, o lugar onde se oferece o sacrifício da Santa Missa. Mas entre esses dois espaços não tem mais nenhuma cortina, não tem mais nenhum véu, tudo é aberto, porque é justamente pelo sacrifício de Cristo que nós temos acesso total a Deus. O céu e a terra se unem. Depois, aqui a gente teve a graça de, há 10 anos atrás, fazer o projeto iconográfico dessa matriz. E então ela já desde o início foi pensada como esse autorretrato da igreja. A igreja dedicada a São Francisco de Assis, lembrando esse santo a quem Jesus pediu, por meio daquela imagem do crucifixo de São Damião, Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. E Francisco pensava que eram as capelinhas de Assis que estavam arruinadas, e começou a juntar argamassa e pedras para reconstruir aquelas igrejinhas, a capelinha da Porciúncula, a igreja, a capelinha de São Damião e outras. Mas depois ele tem mais tarde a confirmação do que significava reconstruir a igreja em ruínas, quando a autoridade máxima da igreja, o Papa Inocêncio III, o grande Papa do século XIII, tem esse sonho que ali representando toda a igreja de Deus, a Basílica de São João de Latrão em Roma, que é a catedral do Papa. Muita gente acha que a catedral do Papa é a Basílica de São Pedro, mas não é. É a Basílica de São João, que é a catedral do bispo de Roma, ou seja, o Papa. Então ele sonhou que aquela basílica estava desmoronando e que um homem, um religioso, com roupa simples, uma mão só, segurava aquela igreja para que ela não fosse abaixo. E aí, uns dias depois, quando apareceu São Francisco e os seus companheiros para pedir autorização para o Papa, para ter a ordem franciscana, permitia a eles serem religiosos no modelo que eles estavam propondo, não um religioso fechado no mosteiro, mas um ambulante, um mendigo de Deus, e ganha a sua vida das esmolas que dão para ele. Não pede nada, não tem nada, a única coisa que ele se ocupa é de pregar a palavra de Deus por onde for, com seu exemplo primeiro e depois com suas palavras se for necessário.
Então, foi essa proposta que Francisco levou para Inocêncio III, e ali, vendo aquele pequeno frade, aquele pequeno irmão com aquelas roupas simples, lembrou do seu sonho e disse: é ele, era sobre ele o sonho, foi sobre ele que eu sonhei. E então aprova, dá a permissão para que São Francisco realize a sua obra, a ordem dos frades mendicantes, né? Dos irmãos que mendigam e proclamam a palavra de Deus, totalmente desarmados, como Jesus tinha ensinado os discípulos: ao irem pregar o Evangelho, não levem nada com vocês, e aceitem aquilo que oferecerem. Então, essa a construção da igreja. Lembrando disso, quando a gente fez o projeto iconográfico dessa igreja, a gente pensou numa grande cruz, justamente no limite entre esses dois espaços, porque eles ficaram abertos a partir do momento em que Cristo consumou o seu sacrifício na cruz. E essa cruz fica suspensa, porque é o Cristo sacerdote, que é o intermediário entre a terra e o céu, por isso ele fica suspenso entre ambos. Nós vamos ter aqui uma grande cruz suspensa, lembrando a cruz de São Damião. E a cruz de São Damião, que tem esse nome porque ela ficava na pequena capelinha de São Damião, em Assis, ela é muito especial, porque ela não mostra só Cristo crucificado, ela mostra Cristo que sobe ao céu, e mostra Cristo ressuscitado também. O crucificado de São Damião, ele está com os olhos abertos, é o cordeiro do Apocalipse. Vi um cordeiro vivo de pé e com sinais de imolação. Então, é o cordeiro do Apocalipse, aquele que foi imolado, mas está vivo. O Cristo de São Damião é um Cristo vivo, e a vida dele é representado pelos olhos abertos dele, olhos bem abertos que tem a imagem do Cristo. A ressurreição também é representada por um pequeno detalhe que passa desapercebido para quem olha pela primeira vez o crucifixo de São Damião, que é a fênix. A fênix era uma ave mitológica, tá? Que quando chegava o fim da vida dela, ela pegava fogo, e ela era totalmente incinerada por aquele fogo, e virava cinzas, e daí das cinzas da fênix nascia a fênix de novo, ressurgia das cinzas. Então é uma imagem da ressurreição, né, que foi colocada ali. É interessante, eu costumo fazer isso com as crianças, né, que olham, mostro o crucifixo de São Damião e diz: acha aí a fênix, tá? Ela está lá escondida, demora um pouquinho para achar, mas acabam achando. Tá aqui, essa ave aqui, essa aqui é a fênix. Então, o crucifixo de São Damião é todo o mistério pascal, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Por trás desse crucifixo, que fica justamente nesse lugar entre o santo e o santo dos santos, a gente vai ter aqui no fundo da igreja a imagem da árvore da vida, que é uma imagem de Cristo, mas é Cristo em forma de árvore, lembrando
todas essas menções que existem na Sagrada Escritura, eu sou a videira, vós sois os ramos, também a oliveira de Israel que recebe novos ramos, são enxertados nela. Então é Cristo em forma de árvore, porque é Cristo com todo o seu corpo que é a igreja. E essa árvore vai se estender pelos lados, e ali se manifestam os santos que nós vamos colocar naqueles outros vãos ali de fora, desse lado e desse aqui, tá? Em primeiro lugar, as duas primeiras testemunhas da encarnação de Cristo, que são Maria e São João Batista. Também lembrando que da nossa paróquia faz parte a comunidade de São João Batista, né? Maria também fica como lembrança da nossa comunidade Nossa Senhora Aparecida. Depois, nas demais paredes vão aparecer São Francisco e Santa Clara, tá? Completando o quadro das nossas comunidades, e depois o Espírito Santo sobre a árvore da vida. Então, as nossas 5 comunidades vão ser representadas nessa iconografia, que é o nosso retrato. Somos os ramos da videira, Cristo é a videira, nós somos os ramos. O templo de Deus é a igreja, tem como pedra fundamental Cristo, e nós somos as pedras vivas que erguem esse edifício santo. Então, por tudo isso, a gente se alegra. Uma igreja católica, né, um templo católico, é um lugar onde, mesmo quando não é feita nenhuma celebração, o fiel pode entrar e contemplar o autorretrato da igreja, e também enxergar a si mesmo nesse autorretrato, porque no corpo de Cristo estamos todos nós. E esse mesmo corpo de Cristo que a gente recebe na Eucaristia, né? Santo Agostinho nos lembra, cada vez que a gente comunga o Cristo total, cabeça e membros. E por isso nós nos comungamos uns aos outros. E é essa a razão pela qual no rito da missa, antes da comunhão, a gente tem o sinal da paz, porque nós não podemos comungar o corpo de Cristo, dizer amém quando o padre diz corpo de Cristo, se a gente não crê que somos todos nós membros de Cristo e temos que estar em paz uns com os outros para receber a Santa Comunhão. Temos que estar em comunhão uns com os outros, por isso o abraço da paz antes da Eucaristia. Então, ali nós tomamos consciência, de que fazemos parte do corpo de Cristo, junto com todo o céu, e junto com os nossos irmãos e irmãs falecidas, que nós recomendamos a misericórdia de Deus. Quantos cristãos, irmãos e irmãs, e aqui a gente diz, com um pouco de pena, movidos pela saudade dos seus entes queridos que faleceram, procuram ir em cultos e procurando pessoas que supostamente incorporam esses parentes mortos, etc. Quando a gente tem um acesso direto aos nossos falecidos em cada Eucaristia, porque em cada Eucaristia, dentro do corpo de Cristo, nós comungamos também os nossos falecidos, eles também entram em comunhão conosco, e nós estamos juntos, e nós estamos mais juntos deles do que a gente teve sempre na terra, nesse mundo, porque na terra tinha a distância física e às vezes também a distância devido aos nossos pecados, às nossas imperfeições, aos nossos
rancores, as nossas mágoas, né? Então, na Eucaristia, a gente recebe esses nossos irmãos de uma forma muito mais verdadeira, muito mais autêntica, muito mais íntima. A gente entra em contato com eles. Tudo isso a gente deve lembrar, irmãos e irmãs, cada vez que comunga. Então, por tudo isso, esse dia de hoje é um dia de festa, dia da nossa dedicação. E lembra, né, um dia que nos lembra que tudo isso, todo esse autorretrato da igreja e da nossa comunidade, da nossa paróquia, ainda está sendo construído, né? Faltam ainda os nossos bancos, né? Como eu digo, com todo respeito, né, nossos irmãos separados, eu não vejo a hora que a gente deixe de usar as cadeirinhas de plástico, que parece que nós estamos na Assembleia de Deus, né? Que a gente possa também ter a cobertura das nossas janelas, que a gente possa ter a nossa iconografia, o nosso crucifixo, a nossa árvore da vida, os nossos santos, nossos painéis acústicos para melhorar a escuta da nossa, né, dentro da nossa igreja, e todas essas coisas, né, todos esses elementos que vão nos ajudar a celebrar com mais fervor, com mais fruto, com mais alegria. Peçamos tudo isso nessa Eucaristia que vamos receber.